Ok, nossa aula de hoje então, sobre manejo reprodutivo, né? Na nossa última aula, foi uma live com o Cássius e a Ive, tá? Falando sobre manejo reprodutivo e sanitário. Hoje nós vamos, no finalzinho daquela live, a gente colocou uma planilha, certo? Planilha de manejo reprodutivo e sanitário que o seu Sidney de la Rosa ajudou a formatar e a gente foi ajustando e melhorando a cada dia. Então a gente fez o quê? Abriu uma guia nova, tá? Uma planilha nova, colocou o nome aqui. Quando a gente clica duas vezes, né, com o botão direito, a gente entra para digitar e para salvar o nome que quer. Então, planilha, né, planejamento reprodutivo e sanitário. Tá? Então, ela abriu uma guia nova. A planilha é formada por células. Vamos pintar ela toda de branco, vamos fazer um quadro em branco. Okay? Como se nós tivéssemos um quadro em branco. Vamos fazer um toró de palpite aqui, mas o que nós vamos fazer primeiro? Então, ó, planejamento reprodutivo e sanitário. Ok? Vamos botar aqui que é específico, por exemplo, para ovinocultura, que é a nossa matéria, ovino-caprinocultura. Ok? Então, vamos num torodinho de palpite aqui rápido, vamos fazer aqui na tela. Por exemplo, vamos aumentar um pouquinho, né, às vezes melhora. Então, vamos para um toró de palpite. O que nós precisamos, né? Toró de palpite ou brainstorm, né, ou ideias, tá? Brainstorm é a tempestade de ideias. Então, qual é a coisa mais importante dentro do planejamento? Então, são as datas, né? Data de quê? A data de início da estação. Data inicial. Certo? Em princípio, a gente precisa iniciar com a data inicial. Depois, tá, tudo bem, tem data final, mas na verdade, qual é o período que nós vamos trabalhar, né? É o período que vai ser essa estação. E depois, o que mais que a gente tem? Né? A gente tem, por exemplo, o que precisa para fazer uma estação de monta são matrizes, ok? E, consequentemente, os reprodutores, os machos. Não é isso? Então, dentro disso daqui, a gente vai ter o quê? O manejo sanitário também. Então, as vacinas. Quando é que vão ser feitas as vacinas? Vermífugo. Quando é que é feito o vermífugo? Certo? O que mais que a gente pode colocar aqui? Certo? Diagnóstico de gestação, né? Saber se as fêmeas emprenharam. O andrológico dos machos, um exame andrológico para começar a estação sem ter problema, principalmente se for um macho só, né? Porque se não um macho só e você tiver com ele ruim, terrível. Okay? Andrológico do macho. O que mais que a gente tem aqui de importante? Né? No final, a gente precisa saber pelo menos o peso desmamado, né? Número de cordeiros, peso, número de cordeiros e assim por diante. Então, a gente vai colocando um monte de ideia, né? E fala assim, como é que nós vamos construir esse planejamento? Então, vamos imaginar que a gente precisa de uma data de início, certo? Vamos trabalhar com ela mais para frente aqui, ó. Então, início, tá? Da estação. Vamos imaginar que seja dia 1º de 1 de 2020, ok? Então, o Excel já retransformou em data, 1º de 2020, vai ser o início da estação. Aí a gente falou que precisa do período, né? Então, vamos ver. Período. Quantos dias de estação vão trabalhar? 90 dias? Ou, por exemplo, dias, pode ser aqui, não tem problema, de estação, né? 90 dias. Então, a gente já tem uma data final aqui, ó. Data ou final da estação de monta, tá? Então, quando é que vai ser? É igual, então o Excel nos permite fazer isso, é igual a data, tá vendo? D5 mais 90 dias, vai dar lá, ó, o final da nossa estação vai ser dia 31 do 3. Então, eu sei que dia 1º eu vou colocar o carneiro e dia 31 eu vou tirar o carneiro. Ok? Vamos centralizar as informações todas para ficar mais fácil de visualizar. Vamos botar uma barra colorida aqui, por exemplo, só para a gente tentar não modificar muito, mas então temos a data de início, a data final. Mas antes de iniciar a estação, quais são as coisas importantes a ser feito, né? Por exemplo, andrológico dos machos e um próprio diagnóstico de gestação de fêmeas. Então, andrológico, né? Vamos chamar de exames, né?
que vão tratar de machos e fêmeas. Quanto tempo antes? Ah, pelo menos uns 30 dias antes, né? Mas a gente pode botar aqui exames, vamos botar dias também, vamos botar aqui, ó, eu quero fazer 30 dias antes, os exames. No que compreende esses exames? Né? Menos 30. Então, dia 2/12 de 2019, eu tinha que estar fazendo os exames. Dentro desses exames, vamos escrever quais são os exames que a gente precisa, é interessante se fazer, tá? Vamos deixar aqui embaixo. Então, andrológico, ok? Ultrassom e avaliação ginecológica. Nessa avaliação ginecológica, então, ó, a gente já trabalhou com a data de início, já vamos pintar ela aqui só para mostrar que a gente já trabalhou com ela, já estamos trabalhando com os períodos, não colocamos matriz, nem vacina, nem vermífugo, mas tem andrológico, né? Então, são coisinhas que a gente já foi colocando. Avaliação ginecológica, né? Vou botar um aumento aqui só para a gente ver. O que tem nessa avaliação ginecológica que vai estar em exames? A gente está fazendo uma notinha aqui, certo? Então, o que a gente vai ver? Vai ver o peso da fêmea, dos animais, tá? Vai ver o score, né? Vai verificar a idade, vai verificar a mama, vai verificar alguma enfermidade. Então, se os animais estiverem doentes, com problema de mama, problema nos cascos, scores, né? Tem que verificar para o animal entrar bem. Cascos. Né? Então, nada de enfermidade. Retira os animais que tenham linfadenite, ou coisa desse tipo. Você pode fazer aqui uma vermifugação, né? Nesse mesmo período, né? Já pode tratar, por exemplo, vamos botar mais um Ctrl+Alt+L aqui, inserir uma linha, tá, vermifugação. Ah, vou iniciar a estação. Você pode fazer dentro de exame, você pode fazer o APG, que é a contagem de ovos por grama de fezes, você pode fazer isso até na fazenda, que caberia dentro de exames. Eu vou colocar inclusive aqui, ó. Ok? Você pode fazer um FAMACHA também dos animais, que é quanto está cromado, tem vídeo no YouTube lá no canal, vocês podem ver como é que funciona o FAMACHA, né, que está relacionado mucosas muito pálidas relacionadas à verminose e mucosas muito hiperêmicas podem estar relacionadas até uma conjuntivite, mas enfim, o bom é ter mucosas bem vermelhas, né? E o FAMACHA dá notas por cor, foi um estudo bem grande feito pela Nova Zelândia lá com ovinos. Tá? Então a gente tem o que? Ó? Eu vou fazer uma coisinha aqui, para colocar na frente, Ctrl X, Ctrl V, levo tudo para cá, tá? E vou, data de início, data final. Vou colocar planejamento, Ctrl C, Ctrl V, vou botar aqui, planejamento, ok? Então, essa aqui é o previsto, as datas previstas, tá? Esse aqui é o realizado. Então, o que acontece? Nós temos uma previsão de fazer a estação, mas temos depois o que foi realmente realizado. Então, a gente precisa fazer essa diferença aqui entre o que foi previsto e o que foi realizado. Isso é muito importante para quem está trabalhando com planejamento, certo? Você, olha, eu previ que ia fazer isso, e aí? Você está conseguindo fazer ou não? Então, você pode, inclusive, botar no percentual. Pode transformar, isso é 10%, isso é 10%, isso é 10%. Depois você fala, foi concluído 10% do negócio. Vamos botar aqui, ó, conclusão, né? Depois a gente pode transformar isso daí numa fórmula que vai permitindo a gente dizer, ó, deu 10% da estação, está concluída, 15%, 20%, 30% até o final. Então, ó, depois disso, vamos inserir mais algumas observações aqui, né? Que a gente está vendo. Bom, eu vou iniciar minha estação, já sei que vou iniciar, né, o dia 1º/1. Mas antes do dia 1º/1, eu previ que eu vou fazer os exames nos machos e nas matrizes. Os exames estão aqui, andrológico nos machos, ultrassom, avaliação ginecológica, observação, OPG, FAMACHA, avaliar peso, score, idade, mama, alguma enfermidade que possa ter, ou problemas de casco. Tá? Mas eu preciso saber qual é o número de matrizes. Então, ó, número, matrizes, ok? E o número de reprodutores que eu preciso. Número de reprodutores. Quanto menos dias de estação, mais reprodutores eu vou precisar.
geralmente a gente trabalha com um reprodutor para cada 20 fêmeas. Para explicar por que isso acontece é mais complicado um pouquinho. Vamos botar relação, né? Relação matrizes por reprodutor. Então, se eu vou começar com 100 matrizes e eu tiver só 4 reprodutores, a minha relação matrizes por reprodutor vai ser de 25 para 1. Vamos transformar isso aqui em percentual. Quando eu clicar aqui com o botão direito, formatar células, vamos transformar isso aqui em fração, ok? 1 para 4, 1 quarto, 7 oitavos, 21 para 25, máximo. Deixa eu ver se eu consigo transformar isso em fração. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Não deu, nessa daqui. Formatar células. Acho que essa aqui vai dar 2 dígitos. Tendo algum probleminha aqui na formatação. Até 3 dígitos. Também não está dando. Por que não está transformando em fração isso aqui? Formatar células. Ah, não, é porque eu fiz a conta ao contrário. Mas se a gente fizer assim, ó, reprodutores por matriz vai dar 1 para 25. Então eu vou colocar aqui, ó, R por matriz, ok? Reprodutores por matriz, 1 para 25. Não, eu preciso aumentar. Então eu preciso de 1 para 20, ok? Então a gente já vai tendo essas capacidades de fazer esses parâmetros. Então a gente já tratou aqui, então, ó, de matrizes, certo? Matrizes, reprodutores, tá? Qual é o próximo passo, então, aqui, né? Então, os animais entraram em estação, né? Ficaram 30 dias em estação, depois, aliás, 30 dias antes da estação. Isso aqui, ó, é interessante deixar em branco esses valores e o restante a gente colocar uma cor para lembrar de que, ó, onde está em branco, a gente não mexe. E onde está colorido, onde está em branco a gente pode mexer, onde está colorido a gente não mexe. Então, o que acontece? A partir do momento que eu defino o início da estação, os dias para o exame, né, e dias para o final da estação, eu vou estar entrando no negócio. Então, o que depois acontece depois do final da estação? Acontece o ultrassom, né, ou o DG, que é o diagnóstico de gestação. Quantos dias? Pelo menos 30 dias depois do final da estação. Então, eu vou pegar a data do final da estação, mais 30 dias. Então, eu tenho programado lá o dia 30 do 4, tenho o diagnóstico de gestação. Ok. O que nós temos aqui? Nós temos a primeira vacina, certo? Qual é essa primeira vacina? Vou falar de vacinas aqui agora. Vacinas, tá? Exames, Ctrl C, vacinas, Ctrl N, Ctrl N. Então, de vacinas, não dá para deixar de fazer clostridioses, tá? Entra tétano, botulismo, carbúnculo, ok? Linfadenite pode ser uma, linfadenite pode ser mais uma vacina. Por que a gente faz essa vacinação? Por que a gente faz essa vacinação antes da aparição, né, do período de gestação delas? Por quê? Porque quando a gente faz essa vacinação, a gente aumenta títulos de anticorpos no animal. Esse anticorpo vai para o leite e já passa para o cordeiro via colostro, ok? Quando que a gente vai fazer a vacina, tá? Um mês antes do início da aparição. Então vai ser a data inicial da estação mais 120 dias. Por quê? Porque vão ter animais que vão estar parindo em 30 dias, que vai ser o início do parto. Então, partos, ok? Vamos botar hipartos e um final, né? Hipartos, que vai ser quando? Vai ser exatamente a data de início mais 150 dias. Então, por volta de 150 dias, 5 meses, é o período de gestação desses animaizinhos. Ok? Vamos voltar isso aqui para cá. Ctrl C, Ctrl V, apagar aqui. E depois do início dos partos? Bom, no início dos partos, vou fazer uma outra consideração aqui, ó. Início de partos. Okay? O que a gente precisa fazer no início de partos? No início dos partos, deixa eu ver se a gente consegue deixar um espacinho aqui. A gente precisa fazer o quê? Tá? A gente pode fazer, no período de vacina também, já pode iniciar uma suplementação. Pode iniciar uma suplementação, dá para fazer uma outra avaliação de score dos animais e assim por diante. Se tiver muito magro, tem que ganhar peso. Final de gestação não pode perder peso.
tá? Assim como durante o período de monta, tá? Os animais precisam estar ganhando peso, é inevitável, senão você não vai ter animal ciclando, não vai ter animal dando cio. Então, o que a gente faz quando os animais vão parir, tá? A gente passa por uma maternidade, não deixa parir no campo, de preferência, tá? Porque às vezes tem predador que pega, os animais se deslocam, vem dormir preso, a ovelha pare no campo. Se é a primeira cria, por exemplo, ela pode abandonar a cria lá e vir com o restante das ovelhas, a gente nem vê que pariu. Então é importante trazer os animais para a maternidade, né? A gente separa geralmente quando estão amojadas. Tem um videozinho também no YouTube mostrando como reconhecer ovelhas amojadas. Então a gente retira as ovelhas amojadas e bota no piquete maternidade para elas ir parindo, tá? E quando pare, né? Aí a gente tem que fazer o quê? A anotação do dia da aparição, né? Anotar o dia, o número da ovelha, né? Já colocar na listinha. Pelo menos 5, 6 horas depois, eu faço isso uma vez por mês nas fazendas onde eu vou, mas pelo menos uma vez por semana parar para botar brinco nos cordeiros. Então, brincar os cordeiros que nasceram naquela semana, certo? A gente, quando brinca os animais, tem um vídeo lá mostrando como, eu não vou botar brincar, vou botar identificar, né? Número da mãe, vai fazer a identificação do cordeiro, identificação do cordeiro, ok? Aí tem, qual é o manejo que a gente faz lá, aplicações de quimedicação. Então tem vídeo também falando o que é feito nesse momento aqui de identificação dos cordeiros. Então os animais pariram. E quando que vai terminar a aparição, né? O final dos partos, só para a gente ter uma ideia. Certo? O final do parto, vou botar aqui Ctrl C, Ctrl V, final dos partos, tá? O final do parto, vamos botar ele pro lado aqui, não tem problema não. No final do parto, vai dar exatamente, ó, 150 dias depois do final da estação, né? Ou a gente pode colocar, pode ser, não tem problema, final da estação mais 150 dias. Então vai dar dia 28/8. Okay? Se eu trabalhar, por exemplo, com uma estação de 30 dias, vocês vão ver que vai modificar tudo. O calendário todo fica modificado, tá vendo? E assim por diante. Então vou deixar com 30 dias de estação aqui, ou 45 dias, ele modifica as datas, tá? 45 dias é bom, porque 45 dias o animal pega em torno de 3 cios, né? Vamos dizer que o animal dê cio no primeiro dia, dali 21 dias dá cio de novo, mais 21 dias dá o cio. Então você consegue pegar 3 cios, de 2 a 3 cios por fêmea. E o final do parto, depois do final do parto, a gente tem a primeira vacina. Então tem a vacina 1, vamos chamar assim, e desmama, que daí vai fazer a vacina 2. O que acontece na vacina 1? Vamos botar mais. Vacina 1 e desmama. E tem os vídeos do que a gente faz na desmama também. Quando é que vai ser a vacina 1? Pelo menos uns 45 dias depois do final da estação. Mais 45 dias, tá? Que senão o animalzinho não tem desenvolvido a imunidade ainda. E a desmama? Aí vai depender também do período que você quer desmamar. Você pode criar aqui, ó, inserir e botar dias de lactação, como a gente vinha falando, dias de estação, dias de monta. Ó, eu quero apartar com 65 dias. Okay? Quero apartar com 90 dias. Deixa eu transformar isso aqui em número, porque senão ele não vai dar, tá em data, né? Entrar dentro, número, vamos diminuir os zeros aqui. Né? Então, 90 dias, a desmama. Então vai ser, se você quer em média 90 dias, você vai ter que trabalhar com o início do parto, tá? Mais uns 120 dias. 90, porque você vai trabalhar com aquele número de 45 dias. Né? Então, entre o nascimento do primeiro e o nascimento do último, vai ser mais ou menos isso. Então, a gente tem ali, ó, que a desmama vai ser feita dia 27/9. Ó, deu aproximadamente, vamos botar aqui, ó, esse aqui menos 30, deu 30 dias certinho, menos 30 dias, tá? Que é 28 dias, geralmente, eles pedem para fazer um reforço. Ok? Ah, mas eu estou trabalhando agora com 30 dias de desmama, vamos falar, 60 dias de desmama. Né?
desmama aos 60 dias. E ali que eu tinha que ter vinculado aos 60 dias. Então, deixa eu ver como é que eu faço para fazer essa vincular aqui. É igual a data do final do parto mais os 60 dias. Ok, eu já consigo ter uma ideia, vislumbrar, né? Ou então, vamos pintar de branco, porque é um lugar que a gente vai alterar. Eu quero desmamar com 75 dias, ele vai alterar as datas de desmame e as datas da vacina 1, ok? E assim por diante. Vamos tirar a cor sem preenchimento para ficar as linhas de grade. Então, esses lugares que estão em branco é onde a gente vai modificar a planilha. Beleza, então depois da desmama, o animal vai para o confinamento, vai ser vendido, vai para um sistema de recria. Mas na desmama acaba o planejamento reprodutivo e sanitário. A desmama também já proporciona para a gente, por exemplo, a gente ter uma capacidade, vamos botar um intervalo entre partos aqui, né? A gente prevê uma outra estação de monta, e aí iniciar uma outra estação de monta. Ó, acabou aqui a minha estação, ela pode iniciar ainda durante o período que as ovelhas estão prenhas, mas eu acho que não justifica, e pode iniciar a estação depois, que é o que eu sugiro aqui. Então, por exemplo, dia 27/9 vai ter uma desmama, nessa desmama o que a gente faz de novo? Por exemplo, tá? Vacina 1, aí tem desmama. O que é feito na vacina 1? Então, Clostridium, pelo menos. Pode fazer alguma outra coisa, mas eu faço pelo menos o Clostridiumzinho. Na desmama, eu faço a segunda dose do Clostridium. Animais primos vacinados sempre precisam ser feitos. Faz um vermífugo. O animal vai para outro sistema. E pode fazer uma vitamina, um probiótico, tá? Então, isso aqui é feito na desmama. A vacina por clostridiose, tem várias marcas, e na desmama, clostridium, vermicose, vitamina. E claro, o peso do animal que a gente vai atribuir à mãe, né? Nós precisamos pesar esses animais na desmama. Okay? No parto, se tiver possibilidade, também pode pegar o peso ao nascer dos cordeiros, né? Peso dos cordeiros, importante para os sistemas de produção, de melhoramento principalmente. Então aqui finalizou-se a nossa desmama, mas a gente tinha informações, por exemplo, de diagnóstico de gestação. Bom, então vamos botar aqui, DG. Bom, o DG foi efetuado dia 16/7. Então vai ter, quantas matrizes foram feitas DG? Né? Você vai anotar lá, morreu uma, então é 99 fêmeas que foi feito DG. Okay? Aí vão ter lá as vazias. Vamos botar aqui, total, que às vezes muda, total. Vamos botar do outro lado que vai ter espaço. Total. Então, nós vamos ter vazias e vamos ter prenhas. Ou gestantes, né? Então, bom, vamos ter lá, ó, sei lá, deu 10 vazia e 89 prenha. O total é a somatória das duas, ok? Esse mais esse. 99 fêmeas. Então, aqui a gente já sabe o que aconteceu. Faltou uma ovelha, né? Por que faltou uma ovelha? Para onde é que ela foi? Então, são esses tipos de informações que são importantes que sejam coletados. Por quê? Porque eu vou inverter aqui, vou botar o total aqui embaixo. Total. Vou colocar prenhas, né? 89, 10 e aqui vai ser a soma das duas. Eu já trabalho com uma cor para ela não modificar. Aqui também vou trabalhar com uma cor para não ser modificado. Aqui vou trabalhar com uma cor. DG, diagnóstico de gestação. Deixa eu tirar aqui, vou colocar estação. Resultados. Ctrl N. Tá? Então aqui é cabeças. Ok. Cabeças aqui também. Então aqui a gente já vai ter, por exemplo, agora vamos trabalhar com percentual, olha como é legal. Então eu vou trabalhar com percentual. Quanto é que deu de prenhez? 89 e 99 deu 89%, 90%. E 10 de vazias deu 10%. O total é igual. Então se eu quero saber
como transformar em percentual uma informação, né? Vamos colorir toda. Se eu modificar o número de ovelhas vazias e o número de ovelhas prenhas, a gente vai perceber que eles vão fazer as alterações necessárias. Vou pintar isso aqui também de... Tá, o que eu quero? Eu quero que vocês construam uma planilha dessa e mandem para mim, tá? Vocês têm que ter a capacidade de construir essa planilha. Então, ó, fizeram o diagnóstico de gestação, né? 99 animais é 100% do diagnóstico de gestação que a gente fez. Desses 99 já faltou uma fêmea, você pode falar, ó, por que faltou uma fêmea? Onde é que ela está, fulano? Ela morreu, ela sumiu, ela não veio. E assim a gente começa a controlar o nosso rebanho, isso é gerir, gestão. Depois disso tem os nascimentos, né? Nascimentos. Então, nos nascimentos, tá com letra sozinha para aparecer. Bom, vai nascer machos, tá? E vai nascer as fêmeas. E vai ter o total de animais nascidos. Então, de nascimentos, ó, nasceram 50 machos e 56 fêmeas. Qual é o total? Né? É igual a soma, perdão, dos dois, 106. Vamos pintar de novo. Ctrl N. Pintando. Cabeças. Ok? Pode trabalhar aqui com dados de peso ao nascer, já pode, não tem problema. Mas o que eu gosto de fazer aqui, ó? Eu já quero tratar da desmama, tá? Mas antes vamos botar mortalidade aqui, tá? De um e do outro. Ok? E aqui a gente bota agora a desmama. Tá? Ctrl N. Mortalidade. Bom, às vezes eu não controlo a mortalidade, eu simplesmente sei que morreu porque não apareceu na desmama. Então, no dia da desmama, que nós temos aqui, tá? Nós vamos ter aqui o de cabeças, certo? Vamos ter também o peso total desmamado e o peso médio. O peso médio desmamado. Tirar, vamos botar quilogramas médio, tá? Aqui vamos trabalhar com percentual de mortalidade, vai ser legal trabalhar assim. Vamos pintar tudo. Vamos pintar aqui embaixo também. E aí, ó, eu vou aqui para desmama. Bom, na desmama eu desmamei só 45. E desmamei 51 fêmeas. Bom, quantos morreram? Bom, se eu nasceram 50 e eu desmamei 45 machos, morreram 5. E da mesma forma, nasceram 56, se eu desmamei 51, deu 5. Okay? Então é automático isso, já fica automatizado também. Então, o total de mortos é igual a soma. Deu 10 animais. Quanto por cento morreu, ok? Do que nasceu, dos 106. Vamos fazer aqui, dividido pelo número, e vamos transformar em percentual. Vocês viram, gente, que percentual é o valor que eu quero saber, ok? Que ele está em J8 dividido pelo número total de animais. Depois eu transformo em percentagem. Eu quero botar quebrado, porque não deu exatamente 5%. Aí eu boto aí e vai dar os valores. Não, desmamei 50 cordeiro. Então não teve nada de mortalidade de macho. Okay? E a mortalidade geral? É o que nasceu, o que morreu dividido pelo que nasceu. Transformado em percentual. Não, desmamei 49. Então eu vou ter lá os valores em percentual e as taxas de mortalidade de um modo geral. Ok? Isso é fórmula, vai ficar também pintado para que a gente não altere. Só vai colocar o que nasceu. E agora, na desmama, né, eu botei aqui cabeças, mas deixa eu tirar esse valor aqui e vou colocar o peso de desmama. Eu desmamei 49 animais, deixa eu, em vez de trabalhar com peso médio, eu vou ajustar isso aqui dividido por isso, que vai dar o peso médio. Eu desmamei 2.000 quilos. Deixa eu ver quanto é que vai. 40 quilos é muito. 1.500 quilos de cordeiro, peso médio os 30 quilos, e 1.400 quilos de ovelha. Ctrl C, Ctrl V. Vai dar um peso médio aí de... Vou centralizar a informação. Tá? Com peso, é sempre bom a gente trabalhar, por exemplo, com dividido em 1.000, assim, né? Tá?
Um dado importante é a prolificidade, que a gente pode colocar aqui. Mas vamos colocar a somatória aqui também dos animais que foram desmamados. Ok? 100 cabeças. O peso, tá? Total, a somatória. Vamos transformar em milhar também aqui. E o peso médio, que vai ser esse aqui, dividido por este outro. Então, nós temos um peso médio de desmama de 29 quilos. Então, isso aqui é um planejamento sanitário. Aí, qual é a idade, intervalo entre partes? Vai depender de quando eu iniciar novamente a estação de monta, ok? Mas vou deixar ela prontinha aí para a gente fazer o intervalo entre partes depois. Então, acredito que vocês tenham tido algumas dúvidas com relação às fórmulas, mas se vocês entrarem no vídeo, vocês vão ver que é simples. A fórmula de percentual, ok? É tranquila, ó. É o número que você quer saber dividido pelo número total de nascimentos. Então, quantas fêmeas, aqui no caso de prenhez, né? Quantas fêmeas estão prenhes? 89. Quanto por cento isso significa, né? É em cima do total. É um dividido pelo outro, é o valor que eu quero saber, dividido pelo valor total, transformado em percentagem, né? Que eu transformo em percentagem aqui em cima. Vamos supor que eu tenha 1.549 fêmeas. Eu vou precisar aqui de uns 200 reprodutores. Deixa eu ver se eu consigo transformar 1 para 51 para 350. Deixa eu formatar para ver. Tem que ser 1 para tantos. Deixa eu ver aqui. Ó, 1 para 8. Não, eu preciso de menos reprodutor. Eu preciso de 100 reprodutor. Apareceu 0. Tinha que aparecer em fração. 150. Digitei. 150. 200, 1 para 8. Deve ter a formatação errada. Deixa eu pegar essa daqui. Aí, é isso aí. Então, 150. 3 para 31? Não. 100 reprodutores. 2 para 31? Não. Preciso de 60 reprodutores para isso. 1 para 26. Preciso de 50 reprodutores. 1 para 30. 55 reprodutores. 1 para 28. 58, 3 para 80, 58, 55, 1 para 28. Aí eu vou trabalhando com os valores. Eu tenho 1.500 fêmeas, vou ter tantos animais. Bom, quantas deram prenha? Deram 1.500 prenhas e deu, é meio exagerado, 1.200 prenhas. Vamos abrir o espacinho aqui, né? E a diferença, eu posso até botar a diferença, mas aí eu não vou saber quantos morreram ou não. Mas eu achei só 200 vazia. Ó, faltou 150 e poucos animais, tá? 350 animais. Eu posso botar um índice aqui, por exemplo, ó, de animais que entraram na estação, certo? Menos os animais que achei na estação. Então está sobrando. Então vamos dizer que eu tenha dado aqui, ó, 320 fêmeas. Então está faltando 29, né? Vamos botar que falta aqui, né? Faltou 29 animais. Tá assim para que a gente consiga ver. Entre o diagnóstico de estação e o prenhez. Aqui você tem o resultado de estação, de 79. Agora eu tenho, por exemplo, 1.300 cordeiros nascidos. De 1.200 fêmeas, 750 e 750. Tá? 1.500 animais nascidos. Né? A prolificidade, tá? Vamos botar um índice de prolificidade aqui. Deixa eu ver onde é que a gente pode colocar. Tem que ser nos nascimentos. Prolificidade. Alt L. Já. A prolificidade é o número de nascimentos dividido pelo número de partos. Geralmente é o número de ovelhas prenhes, mas o ideal é que você tenha um número lá fechadinho, exato para colocar. Ok? Então, prolificidade é o número de cordeiros nascidos dividido pelo número de ovelhas que pariram. Às vezes tem 1.200 ovelhas prenhes, não são as 1.200 que vão parir. Então são várias coisas que a gente pode ir trabalhando dentro das estações de monta. Okay? Então aqui tem o planejamento de uma estação de monta. Né? Beleza, você já sabe o que fazer em cada estação de monta. Deixa eu dar uma olhadinha no tutorial de parpite ali. Ó. As vacinas, vermífugo, diagnóstico de estação a gente já tratou. Vamos pintar de amarelo. Ver se faltou alguma coisa para falar. Peso dos cordeiros e número de cordeiros a gente já falou também. Então vamos tirar essas ideias aqui já. A gente falou delas. Excluir. E aí falou, eu quero iniciar uma outra estação. Como é que eu preciso fazer?
né? Pode botar o nome da estação, estação 1, estação 2, ó. Ctrl C, ok? Ctrl V, vou botar aqui estação 2. E aí, ó, você pode simplesmente colocar que ela vai iniciar no final da outra estação. Quando eu fizer isso, ó, todas as outras datas já vão ser modificadas. Eu só preciso fazer os ajustes dos animais nascidos, dos animais que morreram e assim por diante, né? Aqui é fórmula, vamos pintar também. E se eu tiver que trabalhar com mais anos? Não tem problema, vocês estão com todos os recursos aí para planejar 10, 15, 20, 50 anos. Não tem problema não, ok? Então é assim que funciona o planejamento. Então, ó, eu iniciei a minha estação de monta e os meus trabalhos em 2019. Os meus segundos trabalhos, por exemplo, ó, dia 28/8 eu já estava trabalhando, fazendo exame dos animais, mas eu iniciei a minha estação de monta, ó, dia 27/9 de 2020, certo? E aqui, ó, 2021, mês 6 de 2021 eu vou estar desmamando meu segundo lote. Isso aqui dá para permitir o intervalo entre partes. O que é o intervalo entre estações, pelo menos, né? Vai ser a diferença entre o início, partes, né? Intervalo entre partes. A diferença entre os dias dos partos. Vamos pegar os 2 dias de início de parto. Isso vai dar 270 dias. Vou mesclar esse valor aqui, ó, e vou dividir por 30, porque nós vamos trabalhar em meses, tá? Dividido por 30. Vamos botar o parênteses ali também. Eu preciso botar o parênteses aqui, porque primeiro eu preciso fazer a subtração. Então isso aqui dá um intervalo entre par de 9 meses. Tá? Já é muito bom se você conseguir um intervalo entre par de 9 meses. Vou aumentar aqui, só para ficar bonitinho. Né? E vamos botar aqui intervalo de partos 9 meses. Tá legal. Vou botar uma cor assim. E assim por diante, copia e cola para ela pegar da próxima planilha. Ok? Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato. A aula vai estar disponível para vocês, gravada lá. Então aqui nós temos o planejamento, ok? Para ser feito. Encaminhe para mim essa planilha, pelo menos a parte de cima montada, ok? Com o rebanho que vocês quiserem lá. 5 animais. Vou tirar aqui esses valores, deixar ela em branco. Aqui é a fórmula, vamos pintar também. Okay? E o que é feito em cada questão? O que é feito nos exames? Quais são as vacinas? No parto, o que faz? Ó, na ovelha, no parto, eu também faço uma vermifugação dela. Então, ela recebe vermifugação no início ou no final da estação, tá vendo? Desmama, já vermifuga. E depois de parir. Então, maternidade, anotar dia que a mãe pariu, identificar o cordeiro, peso dos cordeiros, ó, e vermífugo também. Tá? A fêmea fica muito sensível quando ela pare. Então, a taxa de verminose aumenta muito. Quais são os momentos de vermifugar uma fêmea? Certo? É no pós-parto dela, é onde ela vai estar mais sensível. Okay? E depois? Eu costumo fazer na desmama, ou quando tiver com mucosa muito clara, tiver sentida. Geralmente no período de chuva a gente tem mais problema com verminose do que no período de seca. Tem modelos de calendário também de vacinação, cada 2, 3 meses, enfim. Mas o ideal é fazer os OPG e fazer o acompanhamento constante dos animais. Certinho? Um abraço a todos, espero que vocês aproveitem a aula para a gente conversar sobre isso amanhã, tirar as dúvidas.